Vamos, primeiramente, boa Então noite a vamos lá, todos. André. Boa noite. Meu nome é André Lamonier, sou fellow de cirurgia refrativa e ceratocone pela Santa Casa de Belo Horizonte. E o tema da aula hoje é cirurgia refrativa e condições especiais, olho seco e alergia ocular. A ideia da aula hoje não é esgotar o tema de olho seco nem de alergia, mas fazer uma aula mais objetiva mesmo, correlacionando esses temas, né? Como que o olho seco e a alergia podem afetar nos pacientes candidatos à cirurgia refrativa. Inicialmente, primeiro contato que você tem com o seu paciente ali candidato à cirurgia refrativa, é importante sempre lembrar que o olho seco, ele é a função ocular mais comum. As causas principais são a disfunção da glândula de mebômios, né? E esse excesso de tela que nós temos hoje em dia fez essa patologia chegar ao primeiro lugar aí das disfunções oculares. Então, ela hoje é considerada por muitos estudos a disfunção ocular mais comum. Então, sempre que tem um paciente candidato à cirurgia refrativa, é importante fazer uma análise completa, investigar se esse paciente usa colírio, qual colírio, quem indicou, há quanto tempo, qual a regularidade desse uso desses colírios, se são benéficos para aquele paciente, investigar a história de prurido, se aquele paciente é um coçador de olhos. Em relação ao sexo, as mulheres são mais propensas a desenvolver olho seco após a cirurgia refrativa, então, importante fator a considerar. A idade, esses pacientes idosos têm mais tendência a ter olho seco pela disfunção das glândulas meibomianas mesmo, também pela falha do mecanismo lacrimal, pelas pálpebras serem mais frouxas, ter um olho seco evaporativo mais comumente. Pacientes com comorbidades, por exemplo, pacientes diabéticos, eles vão ter menor produção de lágrimas e com pior qualidade. Paciente com síndrome de Sjögren, por exemplo, paciente com doenças autoimunes, pacientes com doenças reumatológicas. Então, é sempre bom fazer uma anamnese minuciosa ali, para a gente descobrir se o paciente tem história ou tem propensão a desenvolver um olho seco ou um quadro de uma atopia, antes de indicar a cirurgia refrativa. Depois dessa anamnese completa, a gente passa para o exame clínico. E o mais importante deles, que é o grande campeão, é a biomicroscopia. É importantíssimo fazer uma biomicroscopia bem detalhada, pingando colírio, a gente pode pingar ali uma lisamina verde, um rosa bengala, para avaliar as células desvitalizadas, uma fluoresceína, para ver se tem puntatas, igual nessa foto aí, que mostra bem o quadro tipo de olho seco. A gente também faz o Breakup Time Test também para avaliar a ruptura do filme lacrimal. A gente vê nesse exemplo de cima aí, um olho não tem problema de olho seco. Você vê que a fluorescência ela mantém ali só com 15 segundos que ela vai ter a primeira quebrinha ali do filme lacrimal. Já no exemplo de baixo, com 5 segundos a gente já vê que já está começando a ter as primeiras quebras. E que é o intervalo que a gente considera normal, 4 a 5 segundos ali. Se quebrar antes disso, é um paciente que tem olho seco. Então, a biomicroscopia ela é de fundamental importância na nossa avaliação. A gente tem outros testes, tem o Schirmer, que a gente usa algumas vezes na nossa prática, a memografia, o keratograph, a topografia de córnea também pode nos mostrar alguma irregularidade da superfície ocular, mas esses são exames que nos auxiliam no diagnóstico, mas o diagnóstico do olho seco é predominantemente clínico, a clínica ali vai ser soberana. Então, tanto no diagnóstico quanto no acompanhamento após o tratamento, a clínica é soberana. Então, é a biomicroscopia que vai ser sempre a principal nossa aliada aí na avaliação do paciente com o olho seco. Em relação à alergia ocular, é sempre bom lembrar que, se ela estiver descontrolada, ela é contraindicação absoluta para a cirurgia refrativa. E é importante avaliar junto com o paciente fatores desencadeantes. O que o paciente acha que piora aquela alergia, se o ambiente que ele está ali é propício para desenvolver alergia, né? Se tem fatores alergênicos abundantes, tem história de atopia, rinite, asma, por exemplo. Então é sempre bom investigar com o paciente como que é a história de vida dele, como que é o ambiente ali que ele vive, para ver se ele tem, às vezes ele nem sabe que tem essa alergia ocular, acha que o olho coça muito por outros motivos e nunca parou para pensar isso. Então é importante a gente investigar.
E lembrando que a alergia ocular é um fator de risco para regressão miópica pós-refrativa e também para aparecimento de haze subepitelial pós-PRK. Então, é sempre bom investigar criteriosamente. E também os estudos mostram que pacientes que têm alergia ocular têm maior índice de complicações pós-cirurgia refrativa. Além disso, pacientes alérgicos, né, eles liberam maior quantidade de citocinas e mediadores químicos pelo aquele tecido conjuntival inflamado. Então, isso vai levar a uma maior inflamação no pós-operatório, o que torna um pós-operatório ainda mais difícil também. Tem maior risco de DLK, ceratite lamelar difusa, e tem vários tipos de alergia. Tem aqueles quadros de conjuntivite perene ou sazonal, que os pacientes normalmente têm quadros mais brandos, mais espaçados de um para o outro. Então, são pacientes normalmente melhores candidatos para a cirurgia refrativa. Já pacientes que têm a primaveril atópica costumam cursar com quadros mais graves, quadros mais crônicos, recorrentes, difícil controle, tratamento. Então, costumam ser pacientes que a gente tem que ficar ali com o pé atrás para indicar a cirurgia, indicar no momento certo e tratar da melhor forma. Então, claro que é importante a gente avaliar. Não é, paciente com conjuntivite alérgica não pode operar ou pode operar. Tem que avaliar paciente por paciente. A avaliação tem que ser individualizada. E sempre lembrar da associação, alergia ocular ceratocone. O paciente alérgico, ele tende a ser mais um coçador de olhos. E isso pode desenvolver uma ectasia desde a infância, o paciente ali com rinite, com asma, coçador de olho, pode ter um ceratocone frusto, pode ter uma ectasia ali discreta que a gente não percebe, por exemplo, na topo. Na topo, nos mostrar ali uma variação pequena, vale a pena um exame, uma tomografia de córnea, vale a pena um exame mais profundo, para a gente investigar uma possível ectasia que pode se complicar depois da cirurgia refrativa. Então, sempre bom um paciente alérgico ficar mais antenado em relação a isso. Uma conjuntivite papilar gigante, por exemplo, na fotografia a gente vê um paciente desse com essas papilas desse tamanho aqui vai ter a superfície ali totalmente irregular. Então, você vai operar um paciente nesse estado, vai ter mais complicações, o pós-operatório vai ser mais complicado. Então, sempre tratar essas papilas ali antes de indicar a cirurgia refrativa. Lembrando que essa conjuntivite papilar gigante era causada normalmente por fatores mecânicos, lente de contato, principalmente, juntamente com os fatores alérgicos. Então, sempre trata, avalia bem seu paciente, em vez de sair indicando. O paciente não tem que ter pressa para operar, então, é tratar antes de indicar a cirurgia refrativa em casos mais difícil controle assim, na alergia ocular. Tem uma tabelinha aqui em relação à conjuntivite alérgica e a indicação do LASIK, dividida em diferentes graus da conjuntivite alérgica. No grau 0, a gente vê que não precisa tratar nenhum tratamento tem que ser feito e já pode indicar para o LASIK. Do grau 1 ao grau 4, dependendo da gravidade da conjuntivite alérgica, primeiramente, sempre controlar o ambiente. Acho que é o fator primordial ali, para a gente ficar usando colírio, colírio, colírio. Se você não melhorar o ambiente do paciente ali, ele vai continuar recidivando essa conjuntivite, então não vai adiantar nada. Então, acho que a primeira coisa é ver o ambiente que ele está vivendo ali, poeira, se varre a casa. Então, é das questões ambientais. E fazer o tratamento conforme cada grau de conjuntivite alérgica. Dependendo, se tiver uma melhora da superfície ocular, a gente avalia e depois pode indicar para a cirurgia refrativa. Já uns quadros bem avançados, já tem um remodelamento tecidual ali importante, aí já é um paciente considerado inapropriado para o LASIK, que nem com tratamento vai conseguir regularizar a superfície e não vai chegar a ponto de ser um paciente ideal para a cirurgia refrativa. Lembrando sempre que pacientes com olho seco, principalmente, como tem vou falar mais para frente, uma delaminação da córnea, é sempre preferível indicar o PRK ao LASIK. Agora, falando propriamente do olho seco na cirurgia refrativa, é uma das complicações mais comuns da cirurgia refrativa. Até 60% dos pacientes referem sensação de olho seco no pós-LASIK no primeiro mês pós-operatório, e metade desses persiste até 6 meses. Algumas das possíveis causas desse olho seco pós-cirurgia refrativa como eu disse anteriormente, a denervação causada pela conflexão do flap,
O alto nível de pressão pelo anel de sucção durante o LASIK, que eles danificam as células caliciformes, aí vai comprometer a camada de mucina. As alterações da curvatura corneana, que vai alterar a distribuição do filme lacrimal, que a nossa pálpebra já está ali ela já tem um mecanismo dela de acordo com aquela curvatura corneana. Quando a gente modifica a curvatura, vai mudar o mecanismo ali do fechamento palpebral e da distribuição do filme lacrimal. Então, isso pode levar também ao olho seco. E a toxicidade epitelial de alguns medicamentos. Anestésico, por exemplo, isso é bom a gente usar basicamente só na hora da cirurgia mesmo. Falando agora especificamente de cada técnica, o LASIK, o que acontece no LASIK? Os troncos nervosos corneanos eles são separados pelo microcerato. E além disso, a fotoablação ela vai romper os nervos do estroma anterior. Já no PRK, vai ter esse mesmo rompimento pela fotoablação e vai erradicar o plexo nervoso subepitelial. Já no LASEK, ou no EPLASIK, os nervos corneanos profundos dos seus troncos serão preservados. Então, o paciente costuma ter menos hipoestesia, diferente do LASIK. Como vão ter esses troncos nervosos corneanos separados, o paciente vai ter uma hipoestesia e vai cursar ali pelo feedback mesmo de produção da lágrima, vai cursar com maior sensação de olho seco. É exatamente o que eu estava falando. Vai ter a denervação, vai gerar uma hipoestesia corneana, que, consequentemente, vai diminuir o reflexo de lacrimejamento e, consequentemente, vai diminuir a produção de lágrimas, cursando com o olho seco. Lembrando sempre que a perda de sensibilidade é maior no LASIK que no PRK e no LASEK. Os estudos mostram que em 6 meses essa sensibilidade já volta ao normal, mas até 12 meses assim, costuma aparecer. Mas a partir de 12 meses, os pacientes que anteriormente não tinham olho seco costumam referir melhora. Mas aqueles pacientes que já, desde antes, já tinham um olho seco moderado a grave, aí pode passar até de 12 meses, pode até realmente piorar para o resto da vida esse olho seco. Então, por isso é importante a gente sempre avaliar se o paciente não tem essa predisposição anterior à cirurgia, para indicar a cirurgia refrativa nesses pacientes com olho seco moderado a grave, principalmente. Apesar de que estudos mostraram que após 12 meses, o LASIK também, ele chega ao mesmo patamar do PRK do LASEK, dessa sensibilidade corneana. Não fica atrás, não. E como que é feito o tratamento desse olho seco? Basicamente com lágrimas artificiais. A gente tem o hialuronato de sódio, que para mim, eu acho que tem a melhor resposta, que os pacientes mais referem conforto no pós-operatório e também no pré-operatório. Tem umas fórmulas novas atualmente com trealose, por exemplo, que ajudam na reptilização. Tem a carmelose, tem a hidroxapropilguar. E esses sintomas, igual eu disse anteriormente, podem persistir até 12 meses pós-operatório. Em último caso, se as lágrimas não estão sendo suficientes, a gente pode pensar em uma oclusão de ponto lacrimal. Mas isso em último caso, restrita realmente a casos refratários ao tratamento com lágrimas artificiais. E o que a gente tira de conclusão? A gente não pode menosprezar as queixas dos pacientes sugestivas de olho seco no pré-operatório. Apesar dos diversos exames que a gente tem para a avaliação do olho seco, o exame clínico da biomicroscopia é soberano. Então, nosso foco é ali, nosso acompanhamento do olho seco vai ser ali. Então, é fazer realmente uma biomicroscopia caprichada e diagnosticar e acompanhar bem esse olho seco. Sempre alinhar expectativas com o paciente e alertar para a complicação. Aquele paciente que fica no seu pé para operar rápido, acha, eu coço só um pouquinho os olhos, meu olho é só um pouco seco, às vezes mente no exame. Então, sempre avaliar bem, conversar com ele, falar das possíveis complicações, que ele pode gerar um problema grave no futuro. Muito paciente acha, meu olho é seco, mas isso não pode cursar com nada de grave. A gente tem que explicar isso, as graves complicações que o olho seco pode causar. Então, é sempre deixar bem alinhadinho ali com o paciente as complicações e expectativas. Sempre tratar a alergia ocular e o olho seco antes de indicar cirurgia refrativa. Acho que isso é o básico. Sempre é importante lembrar da importância do filme lacrimal na refração. A gente sabe que a lágrima é fundamental na nossa visão, na refração. Então, o paciente com olho seco pode ter até um grau diferente ali do que ele realmente, do poder de óptico ali, do olho em geral. Então, depois de tratar o olho seco, repete a refração, vê se aquele paciente realmente é um bom candidato à cirurgia refrativa. Às vezes você faz um exame lá, tá uma refração completamente diferente. Então, importantíssimo ali o filme lacrimal na nossa refração.
E, como eu disse anteriormente, em caso de olho seco, preferir o PRK ao LASIK, justamente por causa, não tem o microcerato não corta, né, a inervação da córnea. É basicamente isso, pessoal. Mais objetivo. Perfeito, André. Bastante objetivo. Vamos aos comentários do Reinaldo aí, inicialmente. Vamos lá, Reinaldo. É muito boa sua aula, André. Eu acho que você abordou bem os principais é, tópicos que a gente valoriza quando a gente vai avaliar um paciente para cirurgia refrativa. Primeira coisa é o seguinte, que olho seco geralmente é considerada uma situação de menor gravidade pelos oftalmologistas e muitas vezes não é tratado com a seriedade que é necessária. A gente tem que começar realmente com lágrimas artificiais, mas depois, se não conseguir controlar, a gente deve se preocupar também com os hábitos do paciente, como você falou muito bem, hidratar bem o paciente. É uma coisa que as pessoas esquecem. Lágrima, gente, faz parte do nosso líquido extracelular. Quando você tem uma desidratação, você reduz todos os compartimentos de líquido extracelular. Então, a gente deve hidratar bem o paciente, falar com o paciente para beber aí 2 litros de água por dia. E se ele fica muito tempo na frente de uma tela, colocar a água próximo à tela para que ele lembre de. Quando a gente bebe água porque está com sede, é porque a gente já está desidratado. O centro da sede detecta a desidratação, a redução do volume de líquido extracelular. Então, quando a gente tem que beber água para não sentir sede. Então, isso é muito importante. Perguntar para o paciente, você sente sede? Se você sente sede com frequência, é porque você não está adequadamente hidratado. Realmente, existem muitos exames complementares para o, tratamento, o diagnóstico de olho seco, mas realmente o diagnóstico clínico ele é muito importante, é o que prevalece. Eu não fico medindo a osmolaridade de lágrima. O Schirmer é um teste que a gente deve fazer só quando o paciente tem uma suspeita de Sjögren, que ele tem uma deficiência aquosa da glândula lacrimal principal. A principal causa de olho seco não é deficiência aquosa, é deficiência das glândulas de Meibom, ou seja, disfunção das glândulas de Meibom, ou olho seco também chamado evaporativo. Esse é o grande personagem do olho seco funcional. E ele a gente realmente tem que tratar com mudanças de hábitos, com o fato do paciente piscar pouco, usar os lubrificantes. Às vezes é necessário você também usar anti-inflamatório, às vezes é necessário até você usar também algum imunomodulador, como a ciclosporina, às vezes é necessário usar, inclusive, suplementos, né? Como ômega 3, ômega 6, quando você tem realmente uma deficiência importante do filme da componente aquosa, da componente de mucina. E também a gente tem que preocupar muito com o tratamento das bordas palpebrais. Muitas vezes a disfunção das glândulas, a gente observa que tem uma obstrução, você olha na lâmpada de feno, as glândulas estão obstruídas. Então, fazer compressas monas, fazer massagem, explicar ao paciente, orientar o paciente o que é a meibomite, e às vezes você tem que tratar até com antibiótico e, em alguns casos, tratar também o Demodex, que é muito comum e pouco valorizado. Essa semana passada, eu estava com um médico, um angiologista, que estava com um quadro crônico de olho seco, só já usei tudo quanto é colírio e eu não consigo pensar, meu olho está sempre vermelho e isso é desagradável, me incomoda, eu já uso lágrima o dia inteiro e tal. E eu peguei e observei as bordas da pálpebra dele, tinha uma blefarite importante, e já tinha tratado, feito limpeza, higiene, usado esse shampoo e tudo. Eu peguei e fiz um teste de prova com ele usando a ivermectina. E foi impressionante. Com 15 dias que ele tomou, repetiu por uma semana, um mês depois desse tratamento, ele voltou e falou: nunca me senti tão bem. Certamente ele estava cheio de Demodex ali, causando uma blefarite crônica, e que isso aí pode ser responsável pelos sintomas que ele tem. Outra coisa que é muito importante, você frisou bem, é nunca tratar um paciente, fazer uma cirurgia refrativa num paciente que não tem a sua superfície ocular preservada, normal.
fazer usar um corante, a fluorescência que a gente usa de rotina, ver o tempo de ruptura lacrimal. E, se for necessário, a gente deve tratar antes do procedimento, não trate depois, porque se esse paciente tiver dificuldade de controlar o olho seco, você vai ter um problema depois da cirurgia. O olho seco compromete a qualidade visual, como você falou. Então, o paciente muitas vezes vai achar que tem grau ainda, e, na verdade, que ele tem um comprometimento do filme lacrimal, que compromete a qualidade de visão. Então, é muito importante também avaliar histórico, né? Quando você muitas vezes se confunde, é muito comum se confundir olho seco com alergia, porque os dois geram prurido. E a maioria dos casos de prurido não é por alergia, é pelo olho seco. O olho seco também resseca, o olho seco leva também a prurido, pelo ressecamento das córneas. Então, é importante a gente distinguir se você tem realmente um quadro de olho seco ou um quadro de alergia, porque a alergia frequentemente também vem acompanhada de alteração do filme lacrimal. Então, você tem que fazer um diagnóstico, colher a história do paciente, para que a gente possa distinguir essas duas entidades, que o tratamento é muito diferente. Lembrar também que, quando a gente usa lágrima, deve ser uma lágrima de boa qualidade e sem preservantes, porque muitas vezes os conservantes eles são tóxicos para o epitélio. Então, o paciente usa com muita frequência, são mais baratos, e então pode gerar um ciclo vicioso. Você usa o colírio, gera uma irritação do epitélio, piora a superfície pela toxicidade. Então, sempre procurar falar com o paciente que os colírios não são todos iguais, não é? Também lembrando que, entre as vantagens do PRK sobre o LASIK, também está essa do caso do olho seco. Porque quando você tem um paciente que já tem uma tendência para olho seco, vamos dizer, a confecção do flap vai levar a uma lesão desses nervos que gera o lacrimejamento reflexo de uma extensão muito maior do que o PRK. Então, o PRK também causa menos olho seco, né? Mas é isso, eu acho que está muito bem apresentado o seu caso, o seu tema. E, depois dos comentários aí, eu vou mostrar um caso bastante interessante sobre o olho seco. E a gente vai ter oportunidade de discutir esse caso daqui a pouco. Então, é isso aí, Arnaldo. Perfeito, Reinaldo, Fazer algum comentário? excelente. Então, corroborando aí o que o Reinaldo já falou, sua apresentação foi bastante objetiva e tenho pouca coisa a acrescentar. Uma delas é o seguinte: como já foi comentado anteriormente, é imprescindível que você tenha superfície ocular em ótimas condições previamente a qualquer cirurgia. Não só cirurgia refrativa, como facoemulsificação, transplante, qualquer procedimento cirúrgico em córnea e intraocular, se você tiver uma superfície ocular inadequada, certamente você vai ter complicações graves aí no pós-operatório. Lembrar também o seguinte: nós temos que fazer, caso o paciente seja portador de olho seco, nós temos que fazer o diagnóstico diferencial do olho seco ambiental e do olho seco patológico, relacionado muitas vezes à síndrome de Sjögren. Aquele paciente que tem o olho seco ambiental, por desidratação, por fator ambiental, muitas vezes trabalha em ambiente com ar-condicionado, telas eletrônicas o dia inteiro, ventilador, que se hidrata pouco, esse paciente ele vai ter a sua superfície ocular comprometida. Nós vamos tratar com anti-inflamatório, antialérgico, lubrificante, suplemento. Assim que as condições estiverem adequadas, nós podemos operá-lo. Aquele paciente que é portador de olho seco, patológico, síndrome de Sjögren, não deve ser operado, tanto LASIK quanto PRK. Das piores complicações que eu já tive até hoje em cirurgia refrativa, foi uma paciente já na faixa de 40 e poucos anos de idade, que tinha um olho seco subclínico, patológico, que eu não diagnostiquei no pré-operatório, fiz um LASIK nessa paciente, ela era portadora de alta hipermetropia, e essa paciente ela desenvolveu uma ceratite punctata no pós-operatório, que demorou mais de um mês para poder melhorar. E essa paciente, eu me lembro dela muito bem, porque ela, todos os dias, de manhã, ela ia no consultório para reclamar de todos os sintomas que ela estava tendo. Então, durante uns 30 dias, eu recebi a visita dela diária,
ela usava eu usei suplemento para ela, usava praticamente todas as lágrimas artificiais sem conservante de hora em hora, e ela só foi melhorar uns 30 dias depois com o uso da ciclosporina. Então, né, no caso de olho seco, pós-LASIK, uma das melhores opções de tratamento que a gente tem é a ciclosporina, porque ela demora para agir, mas muitas vezes ela consegue reverter o caso. Então, isso para mim foi um aprendizado. Eu levo muito em consideração a superfície ocular do paciente e não faço LASIK em pacientes que são portadores de olho seco subclínico. Mesmo aqueles pacientes que têm uma superfície ocular adequada, mas se queixam de sensação de corpo estranho, ressecamento ocular, esses pacientes não devem ser operados, porque realmente é das piores complicações que a gente pode ter em LASIK, é olho seco. Ok? Dr. Cláudio Cury está online. Boa noite, Cláudio. Boa noite, pessoal. Boa noite, Tudo Cláudio. bem, Cláudio? Vamos Tudo lá. jóia. Estou online, mas eu não tenho nenhum comentário além dos que já foram feitos aí. É simples, não tá bom o olho, é uma cirurgia eletiva, a gente trata primeiro, opera depois. Só isso, nada além do que vocês já falaram. Parabéns, André, pela apresentação. Perfeito. Dr. Lucas Pires está online. É uma pena que o Lucas não esteja online, porque ele gosta muito de falar sobre blefarite e Demodex, é um dos assuntos favoritos dele. Hoje ele não está presente, mas nós vamos oportunamente pedir a ele para comentar a respeito do tratamento que ele faz em blefarites e controle de Demodex. Então, pessoal, alguém gostaria de fazer algum comentário, alguma pergunta para o doutor André? Está ansioso aí para responder as nossas perguntas aí? Lembrando, Ronaldo, que eu não pedi a pesquisa de Demodex porque o Fabrício ele está temporariamente indisponível. Eles saíram lá do Pois é, fiquei Laboclés, muito do Metaban, chateado com eu também. E pedi a ele que fizesse esse contato conosco episódio. assim que ele tivesse sido realocado, para que a gente possa Aham, divulgar nos grupos aí a presença e o local de trabalho dele. Mas então com eu fiz com esse certeza. paciente, eu fiz um tratamento empírico e realmente confirmou que era a presença do Demodex. Eu não mudei nada do tratamento, a única coisa que eu acrescentei foi o tratamento do Demodex e realmente teve uma melhora espantosa. Esse médico ele tem uma dermatite atópica também, Tópica? e ele tem Hum, uma pele muito clara, e a gente vê aqueles olhos vermelhos, as pálpebras vermelhas, os olhos muito injetados. E isso era uma coisa, desde que eu o conheço, já há muitos anos, ele sempre foi assim. Agora, recentemente, ele me certo. procurou. Então, quer dizer, ele já vinha convivendo com esse problema há anos, achando que não tinha solução, porque já tinha cansado de fazer exame de vista e não resolvia o problema. Ninguém nunca pensou em Demodex, e foi só tratar o Demodex com a ivermectina e ele resolveu o problema dele. Lembrar da Perfeito. rosácea também, né, professor? Não, ele é rosácea, exatamente, ele tem um rosácea. E que também é um predisponente, também é um quadro, o olho sempre vem muito acompanhado com a rosácea. Ele é aquele brancão, meio rosado, sabe como é que é? Meio tipo Papai Noel, as bochechas vermelhas. É tipo É a o Pink rosácea mesmo. Puffer? Hã? Ele é um É o Pink pink, Puffer? exatamente. Ele não tem problema pulmonar, porque o pink buff a gente fala de pacientes que têm Exato, esclerose, né? Não é o caso, exato. mas ele tem realmente um É jeitão um assim de Papai Papai Noel, Noel, né? meio gordinho também. Então não é Tá assim certo. forte, igual a doutora Arnaldo, assim, esbelto, mas realmente eu tinha um Demodex aí, que estava criando aqueles Demodex há muito tempo. E não é Tá raro, viu, gente? certo. Demodex não é um. Na verdade, todos nós temos Demodex. Todos nós temos, A né? diferença é que, às Alguns têm vezes, mais, outros têm menos, né? exatamente, quando você tem demais, você começa a ter sintoma, né? Muito Exato. bem. O negócio é É, manter a população de Demodex sob sob controle controle. e, em caso de dúvida, Certeza. se consultar com o doutor Lucas Pires, que é dos assuntos favoritos dele. Mas, ô Maravilha. Reinaldo, antes da gente passar para os casos cirúrgicos aí, de olho seco, eu tenho uma ótima notícia para te dar, É. que o doutor Cláudio Cury, ele brilhou aí durante o período aí das suas férias, e eu agora estou
bastante tranquilo, que nós podemos tirar férias e deixar o doutor Não, Cláudio e o doutor você sabe que eu Lucas estava aí, que eles ansioso para seguram muito voltar. bem a peteca. Eu não tinha dúvida disso, mas eu estava ansioso para voltar, porque senão o pessoal acaba esquecendo a gente, entendeu? E nada Não, pior que do que cair isso. no esquecimento. Mas eu tinha Agora eu certeza que o espero. Cláudio ia brilhar. Ah, com certeza, e brilhou bastante. E podemos sair de férias tranquilo agora que a turma, a dupla aí Maravilha. resolve bem. Eles são muito entrosados, você sabe, né? Doutor É, Cláudio Cury e doutor Lucas é amizade antiga já, eu sei, né? maravilha. Inclusive, semana que Exato. vem, tem um caso interessante, que é o seguinte: vocês ficaram sabendo de uma turma de pescador que teve um acidente fatal lá no É, eu Amazonas. ouvi Estavam vindo falar. pescar lá em Isso, um Biocela. Pois avião, é, né? Isso. caiu um avião lá. E a situação meio que, assim, que é meio chata é que eu estou indo para esse mesmo lugar semana que vem. Hum. Tomara que não seja um Brasília, que é não Bandeirante. O Bandeirante tem aqueles que já caíram e se não caíram, que vão cair. Foram feitas, a Embraer fez 400 Bandeirantes. 100 já caíram. Ô, Reinaldo, se eu Falando sério, conheço seus 300, 100 amigos, já caíram. Oi? se eu conheço seus amigos pescadores, que são todos bilionários, vocês antes certamente um Learjet lá para 30 lugares, com certeza. Ah, pois é, mas só pista. Você imagina um Learjet, aquelas pistas de terra lá na Amazônia, pista de garimpeiro, você imagina, né? Não é capaz de não dar muito certo, Isso, não. Mas é isso tá aí, gente. certo. Alguém vai fazer mais algum comentário sobre essa apresentação brilhante do André? Termo de consentimento, não esquecer. Com certeza. Isso, Perfeito. exato. Então, Então, Reinaldo, então é o vamos em seguinte, frente. vamos lá Eu então espero fazer que você tenha inserido aquelas fotos e aqueles vídeos da viagem aí na sua apresentação aí, né? Você Nós vamos sabe te que eu não sei, cobrar isso porque. aí. Vamos ver aqui qual que eu não sei o que, que vai aparecer aqui, não. Ah, tá. Isso aqui. Já está Ok. liberado aí o share screen para Já você serve? aí. Então, espera aí, deixa eu ver aqui. Onde é que tá o negócio aqui? Tá aqui? Ah, tá. Aqui. Ok. Apareceu aí? Perfeito, vamos em frente. Muito bem. Isso aqui, gente, deixa eu ver como é que. Ah, tá, apareceu. Garmisch-Partenkirchen. Isso aqui é o seguinte: é o pico mais alto da Alemanha, lá na Bavária, né? No sul da Alemanha, chamado Zugspitze. É um local interessante, muito bonito, e lá também se pratica muito esporte de inverno. Aqui, inclusive, quando eu fui lá, tinha ainda propaganda das Olimpíadas de Inverno que estiveram lá recentemente. E é curioso que lá no meio do nada tem uma igreja. E não é uma igreja católica, porque a Alemanha não é um país católico, né? Bom, mas então tá aí o Zugspitze, o topo da Alemanha. Então vamos lá. Quem vai apresentar esse caso? Convidar a doutora Ana Maria para apresentar esse caso aí para a gente, por favor. Então vamos lá. Boa noite, pessoal. Boa noite. Parabéns, André, pela apresentação. Feminina, 23 anos, fevereiro de 2021, relata cirurgia refrativa no olho direito há 3 meses. Não notou melhora da visão, paciente muito frustrado. Relata que, além de não ter boa visão, o olho operado incomoda muito. Óculos antes da cirurgia. Plano menos 3,5, eixo 5. Plano menos meio a 175. Óculos após a cirurgia. Mais 1,5, menos meio, 180. Mais 0,25, menos meio a 180. Hipótese diagnóstica. Tá. Deixa eu pensar aqui. Você acha, Ana, que esse paciente está reclamando do resultado refrativo? Talvez não, tá? Talvez ela esteja incomodando pela sensação ali, as queixas do olho mesmo, tipo, como se fosse como se diz, algum prurido, alguma coisa que esteja causando
esses sintomas, não especificamente a visão, né? Pode ser Perfeito. um Mas dos ela estava motivos, queixando da visão ruim. Será que é por tá? causa dessa Mas, na refração? verdade, ela falou que não notou melhora da visão, É. né? Isso é uma informação importante, talvez. Você imagina, quem tinha menos 3 de cilindro, agora está É. com o equivalente esférico de mais um paciente de 23 anos, Era não deve ser por causa dessa refração, concorda? Não deve ser por exatamente, isso que ela não talvez notou melhora. isso. Tem que avaliar, eu acho também importante avaliar como que era a visão dela antes, né, da cirurgia. Talvez a gente não tenha essa informação agora para comparar com a visão atual, para ver se realmente a queixa visual ou se há alguma queixa mesmo da qualidade de visão por algum sintoma irritativo ou alguma outra alteração ali na biomicroscopia, talvez, né? Você acha que esse resultado refrativo foi bom? Se foi bom, Você acha que foi satisfatório o planejamento, o resultado? então, o olho direito ali, assim, tinha que avaliar como que estava a visão dela, tá? Mas, Sim, não, eu digo resultado refracional. Resultado tá. da cirurgia O olho refrativa. esquerdo, sim, mas o direito, talvez Ela não, operou só o não, né? direito. Ela operou só o É. direito. Ah, tá. Entendi. Porque o olho É. esquerdo praticamente ele é métrope, né? Aham. Ah, não, agora que eu vi ali direito, realmente, foi só o direito. Não, não teve um bom resultado, não, eu acho. Veja bem, essa Mas, é paciente. real, tem que ver a indicação mesmo dessa cirurgia, né? Então vamos lá. Primeira coisa é o seguinte: quando o paciente tem uma anisometropia, a primeira coisa que a gente tem que avaliar antes de operar, esse paciente tem fusão, tem uma correspondência retiniana adequada, normal. Se não tiver fusão, provavelmente você não vai ter benefício na cirurgia, porque o E paciente praticamente já pode. tem um olho fixador e o outro olho não fixa. A gente tem que ver também se tem um pouco de ambliopia associada nesse olho, né? Porque às Perfeito. vezes a gente submete Exatamente. ao Se tiver paciente à ambliopia, também não vai ter. cirurgia. Perfeito. E se Isso, tiver ambliopia, não vai fazer fusão também direito, né? Então, veja bem, exatamente. observa que ela ficou com mais 1,5. Nós sabemos que o terceiro par craniano, o oculomotor, quando ele tem aquela resposta tríplice, ele faz a convergência, ele faz a miose e faz também a acomodação, correto? Quando ele vai fazer a acomodação do olho direito, ele miopiza o olho esquerdo. Se o olho esquerdo é o olho fixador, ele não vai acomodar esse 1,5 e vai ficar com essa visão embaçada. Então, aí pensando agora nessa questão da ambliopia, ela pode ter queixado de piora da visão, porque antes o olho operado não incomodava. Talvez pelos sintomas desse olho tá bem pior do que antes da cirurgia, né? Que tipo, antes não enxergava tudo bem, mas não tinha esses sintomas irritativos. Perfeito. Por Agora, isso que a paciente está insatisfeita, porque além dela exatamente. não ter notado melhora da visão, ela falou que agora o olho está incomodando, e antes não incomodava nada, ela praticamente não sentia, era como fazer uma supressão, e provavelmente não. Quer dizer, eu estou assim, imaginando por que ela não sentia nenhum sintoma. Né? Possivelmente ela não tinha uma fixação adequada, não tinha uma boa visão binocular, então praticamente ela tinha uma visão monocular. Então, com isso aí, ela não tinha nenhuma queixa. O médico resolveu operar, e agora a gente tem que tomar muito cuidado exatamente por isso, para saber se tinha indicação a cirurgia. Exatamente. Então, vamos para frente. Então, ficou clara essa questão aí da anisometropia, da questão da fusão. Alguém quer discutir mais em profundidade isso aí? Está Por isso é claro? tão importante. Você Esses casos de entendeu, né? anistia, A precisa testar acomodação ali muito, não vai né? ter, ela não vai acomodar. Se ela só acomodará o olho direito se ela tampar o esquerdo, tá certo? Ela só vai ter uma boa visão do direito, se não for umbigo, se ela tampar o esquerdo. Como o esquerdo é o fixador, ela não vai tampar o olho fixador. É. Tá ok? Então vamos para É. frente. Então, na refração Aí, dinâmica do direito. Não pode então, falar. não, vai lá, ó, continue. Então, refração dinâmica do direito, mais 1, menos 1,25 a 170, visão de 0,4.
e no olho esquerdo plano, menos 0,75, eixo 180, visão de 1. Realmente a visão dela não estava satisfatória, né? Mesmo Ou depois da seja, realização da cirurgia. era uma paciente amblíope, uma paciente que provavelmente não tinha uma visão binocular e Uhum. ela não fazia fusão. Se ela não faz fusão, ela faz supressão, para não ter diplopia. Então, essa paciente, na verdade, não se beneficiou do ponto de vista óptico, ela não se beneficiou. Tá certo? É, Então, vamos exatamente. continuar. A hipótese, então, aqui confirmou o que a gente estava comentando. É uma paciente que tem uma ambliopia, não tem fusão, tem uma visão monocular, por isso que ela não se beneficiou, não notou melhora da visão. Bom, e aqui está agora a biomicroscopia dessa paciente. Qual que você acha que é o olho operado aí? Primeiro, toratite punctata. Ah, tá. Da esquerda ou da direita? A direita, né? Esse aqui, onde o mouse está passando? É uma ceratite punctata aí, no eixo central. É. Provavelmente causando esses sintomas da paciente irritativo, né? Que está A causando gente vê esse uma sintoma. puntata bem evidente, né? Que o olho operado, que foi o olho direito, o olho não operado, o olho esquerdo. E esse aqui, qual que é? Direito ou esquerdo? Esse daqui. É, eu acho que o primeiro ali não é o olho não operado? Esse aqui É. é É porque, operado ou não operado? assim, sem o fluorescente é difícil identificar alguma alteração aqui, né? Não é não, né? Olha aqui para você É, ver. Olha o central. fototeste aqui. Ó. Olha aqui, acompanha o mouse. Ah, é verdade. Olha É. o flap aí. Tá certo? Ah, sim. Aham. Então, olha lá o flap lá. Agora eu coloquei em maior aumento para você ver a coisa. Ah, Ou seja, dá você pra vê que ver. tem uma irregularidade da superfície, foi feito um LASIK, o LASIK foi bem realizado, mas a gente não pode dizer que ele tenha sido bem indicado. Bom, então aí está o olho operado e aqui o olho não operado. Aqui a gente vê o flap do LASIK, vê o flap do LASIK, e aqui a gente vê que tem alguns pontos na superfície. Eu não coloquei o filtro. Aqui, quando coloco o filtro, fica bem evidente. Você observa que essa superfície do olho direito ela é muito alterada comparada com o do olho esquerdo. Por isso que essa paciente está tão insatisfeita. Se ela tivesse, talvez, o olho seco nos dois olhos, ela não estaria tão insatisfeita se ela tivesse tido um ganho de visão. Mas não ganhou de visão, ainda perdeu o conforto, evidente que essa paciente tem que ficar insatisfeita. Então, o que a gente pode concluir desse caso? Lê para nós aí. Se o paciente não tiver visão binocular, não se beneficiará da cirurgia e terá que conviver com eventuais efeitos colaterais. Portadores de ambliopia frequentemente não têm visão binocular. Fazer o teste antes. Esta paciente está com percepção de perda, sintomas sem melhoras da visão. Caso a binocularidade estivesse preservada, a indução de hipermetropia monocular poderia ser sintomática. O paciente de refrativa tem que ter a percepção de ganho para justificar eventuais sintomas. A percepção de perda fez a família questionar a indicação da cirurgia. Quando você tiver dúvida qual técnica foi realizada, use fluoresceína que facilitará a visualização da borda do flap. O olho seco deve ser controlado antes do tratamento. É comum sintomas temporários de olho seco após o tratamento refrativo com excimer laser, principalmente no LASIK. A paciente me fez a seguinte pergunta: o senhor acha que eu deveria ter sido operado, né? Que resposta você daria? Então, eu não falaria para essa paciente, né, que ela não deveria ter sido operada, porque assim a gente está colocando outro colega em uma situação bem complicada. Mas eu também não falaria eu não Então, o falaria que que você não, falaria? que ela deveria ter, que para responder isso, eu deveria ter realizado a avaliação dela pré-operatória com detalhes para dar essa informação mais precisa. Mas no momento não teria como dar total certeza dessa resposta por conta disso, por estar avaliando a situação já no pós-operatório. Alguém daria alguma outra resposta?
Essa resposta sua ficou assim, Bem vaga. bem assim, né? Respondeu, mas não respondeu, né? Mas aqui, às vezes a gente colocando outro colega em uma situação indesejada, sabe? Isso só vai gerar ali desconforto e uma. Sim. E, sabe? Perfeito, perfeito. Eu sei que não deveria ter falado isso. Talvez eu tenha que abordar de forma mais clara para ela. Mas, assim, ao meio de sair, assim, sem me comprometer, né? E sem comprometer o colega, que isso a gente não vai fazer, é óbvio, assim, sabe? Entendi. Mas sair um pouco de escanteio, talvez, porque é uma situação difícil. Porque, assim, paciente com ambliopia é óbvio que não deve ser operado, que não vai ter benefício nenhum da cirurgia, depois vai questionar, né? Isso, assim, realmente, um paciente não foi bem avaliado, a cirurgia foi totalmente não indicada, eu acho, nesse caso. Então você tem a convicção de que não deveria ter sido operada, mas você não vai falar para não comprometer o colega. É isso? Isso, exatamente. Então, mas você acha que você está sendo sincera com o paciente? Não totalmente sincera, mas, assim, eu vou falar que não deveria também, sabe? Não, Comprometer não o estou colega dizendo que que você fez. devia falar. Eu estou É, dizendo, eu não estou dizendo que você deveria falar isso. Eu estou querendo saber como que você sairia dessa situação sem, sem deixar de falar a verdade e sem também comprometer o colega. Bom, então, a gente tem que lembrar, então, mais uma vez, que o fato desse paciente ter ficado hipermétrope monocularmente, isso também, mesmo que ele não tivesse ambliopia, seria um fator complicador, porque ele não conseguiria acomodar apenas o olho direito, porque o reflexo é bilateral. Então, ele teria também, e possivelmente, retratar esse olho. Por isso que um paciente que tem plano com menos 3,5, você tem que fazer uma refração estática dele e ver se você pode corrigir um pouco dessa hipermetropia para evitar a indução de hipermetropia. Porque se você fizer só o plano com menos 3,5, porque você fez uma refração dinâmica, você pode dar a hipermetropia total não está sendo corrigida e você pode, então, induzir uma hipermetropia indesejável. Bom, então, uma forma que eu coloquei para a paciente foi isso aqui. Qual a visão que você tinha antes da cirurgia? A cirurgia reduziu o seu astigmatismo. A vista cansada impediu que a melhora da visão fosse satisfatória. Vamos tratar o olho seco e haverá melhora com o tempo. A gente sabe que a hipoestesia ela pode durar até um ano, é um trabalho de tese de doutorado da doutora Belkis, lá de Goiânia. Sempre respostas sinceras com a percepção de ganho. Não minta. Responda como se estivesse sendo gravada. Então, observe. Como é que estava a sua visão? Ela tinha uma visão muito ruim. Ela vai perceber que, de alguma forma, melhorou. O equivalente esférico dela agora está em torno de +1. Não estou dizendo que ela deveria ter sido operada. Estou dizendo o que aconteceu. Ela teve uma redução do astigmatismo, o olho preguiçoso impediu que a melhora fosse adequada e tem que tratar o olho seco, que é o que está causando esse desconforto. Eu não disse hora nenhuma que ela devia ter sido operada. verdade. Certo? Então, a gente tem que falar a verdade, mas também a gente deve evitar gerar uma polêmica, porque isso trará realmente um desconforto na relação com o colega e poderá também até te envolver numa possível demanda judicial, que a paciente pode usar o seu relatório, a sua colocação, para comprometer o colega. A gente está aqui, eu estou falando a verdade e estou falando, explicando para ela que ela teve ganho. Agora, teve um problema que é comum em cirurgia, que ela não está percebendo, está sendo muito sintomática, porque ela operou um olho só. Se ela tivesse operado os dois, talvez ela não tivesse tanta queixa. Ela tem uma referência, que é o olho não operado. Muito bem. Perfeito. Alguém quer fazer algum comentário sobre esse caso? Doutor Reinaldo, só uma dúvida que eu fiquei, que o senhor falou que, igual ela, um paciente jovem, que só tinha astigmatismo e que a gente deveria fazer refração estática para tirar um pouco da hipermetropia. Uhum. Então, assim, com certeza esse paciente vai ter um pouco de hipermetropia ali quando a gente fizer a estática, né? Porque ele é jovem.
Exatamente, mas vamos dizer, aqui está o óculos que ela usava. Eu Sim. não sei qual que era a refração estática dela, porque essa paciente me procurou reclamando. Ela veio aqui depois da cirurgia, 3 meses depois da cirurgia, ela me procurou para resolver um problema. Eu não Uhum. sei quanto que era a refração dela, eu sei quanto que era o óculos, porque ela tinha o óculos, ou tinha receita, não sei. E aqui como que está o óculos, aqui foi passado para ela depois da cirurgia. Ainda pior ainda, ainda passaram o óculos para ela. Uma paciente que antes não tinha nenhum benefício em usar óculos, depois da cirurgia também não vai ter benefício. Então, o que teria sido feito primeiro é o seguinte: ver se ela tinha fusão. Se ela não tivesse fusão, a cirurgia estaria contraindicada. Eu disse que a gente deve dilatar o paciente para a gente ver qual que é a hipermetropia total, não apenas a latente, porque a manifesta. Porque se por acaso essa paciente tivesse uma visão boa, não estaria contraindicada a cirurgia. Se ela tivesse uma fusão e uma boa acuidade visual, não teria problema. O paciente teria se beneficiado. O problema é que você operou uma paciente amblio porque não tinha fusão. Ela era uma visão monocular, ela continuou com a visão monocular, e agora ainda tem a queixa do olho seco. Ok? Uhum. Alguém quer comentar alguma coisa sobre esse caso? Reinaldo, já que ninguém quer comentar, Hum. realmente é uma situação que a gente tem que ser bastante evitar. Eu, Cauteloso, né? particularmente, muito cauteloso e a gente, muitas vezes o paciente nos procura para uma segunda opinião, muitas vezes ele faz perguntas que a gente não tem condição de responder. Então, essa pergunta, por exemplo, eu diria à paciente que eu não a examinei no pré-operatório, não tem dados para saber a refração estática, dinâmica dela, cuidado visual, então que eu não posso tecer nenhum comentário a respeito da indicação do tratamento. Ou seja, é uma maneira educada de eu responder a pergunta dela sem mentir e sem comprometer o colega. Certamente a gente deve evitar fazer qualquer tipo de comentário sobre se deveria ou não ter indicado a cirurgia, até porque a gente não participou do pré-operatório. Então, nós temos que ser muito cautelosos justamente para, como você já comentou, um comentário intempestivo pode gerar uma demanda judicial e que certamente vai nos envolver também como testemunha. Então, a gente tem que ser muito cauteloso nisso. Agora, sem dúvida, na realidade, essa paciente não deveria ter sido operada, ela não se beneficiou em absolutamente nada da cirurgia. É prejuízo, Uma né? coisa uma coisa a gente comentar aqui, outra coisa é comentar com a paciente, né? São duas coisas completamente Eu diferentes. sempre coloco a coisa de uma forma tal que o paciente sinta alguma percepção de ganho. Porque aí o paciente Exato, fica mais ou menos, vamos dizer, está tendo desconforto, não achou que a visão melhorou, mas se você tampar o olho dominante, ela não vai viver tampando o olho esquerdo. Mas se você tampar e fizer um teste, ela vai ver que teve uma melhora. Então, isso é uma percepção de ganho. Hora nenhuma eu disse que ela devia ter sido operada. Eu apenas mostrei para ela uma posição de ganho, uma questão que ela teve algum ganho, apenas para melhorar seu estado de ânimo e também evitar que ela fique muito chateada, entendeu? E que isso aí tenha desdobramentos. Ok? exato. E essa hipermetropia também, a tendência é com o tempo ela desaparecer e, de repente, daqui a um ano, esse mais um aí nem vai existir mais, ou mais um e meio, né? Mas a ambliopia vai Muito bem. persistir, né? A ambliopia vai persistir, mas essa hipercorreção aí certamente vai melhorar bastante ainda. Se ela diminuir, né? Se ela tiver Exato, algum aumento do olho, ela realmente vai diminuir, mas vai gerar miopia no olho dominante. Aí a situação vai ficar também um pouco desconfortável para a paciente começar a não enxergar bem do olho bom, né? Mas, de toda forma, isso aí é exato. uma coisa que é o futuro, não é o caso aqui. O caso aqui foi para mostrar como que um olho operado, e não é comum a gente operar apenas um olho, o olho comum, se der um efeito colateral, que foi olho seco importante, mas era um olho seco com 3 meses da cirurgia. Isso ainda tinha uma alteração, foi LASIK, então esse período é muito curto. Então, foi orientada que isso vai melhorar com o tempo, que tem que fazer o tratamento daquele ressecamento e que com o tempo vai melhorar. Agora, a questão toda da não melhora da visão é do olho preguiçoso, isso aí realmente
vai persistir. Ok? Exato. Só para Muito concluir, bem. toda vez que a gente for fazer um tratamento tórico em um paciente que não tem componente esférico, é sensato você acrescentar, corrigir um pouquinho da hipermetropia que certamente vai surgir. Então, por exemplo, Vai você tem um induzir, né? paciente lá que tem plano com -4 a 180. Se você fizer exatamente isso, muitas vezes você vai ter um paciente com +1, com -1 no pós-operatório. Então, eu, quando vou fazer correção tórica sem componente esférico, eu acrescento um pouquinho, eu faço um +1 com -4, justamente para tentar neutralizar esse residual de hipermetropia aí que pode surgir após a ablação. Nossa, legal. A gente nunca fez assim, só tratamento do cilindro, pelo menos. Como é que é? Tratamento puramente Não, cilíndrico, ele induz um pouco de hipermetropia. Isso aí chama de efeito Copley. Exato. Quando você aplana num meridiano, você encurva no meridiano complementar. Entendeu? Isso aí era muito comum a gente ter isso na RK. Na RK, às vezes você fazia um tratamento do astigmatismo e induzia a hipermetropia, se o paciente tivesse só astigmatismo. Se ele tivesse astigmatismo e miopia, era ótimo, porque você, ao corrigir o astigmatismo, com incisões transversas, você automaticamente já corrigia também a miopia. Muito bem. Alguém quer fazer mais algum comentário desse caso? Bom, deixa eu ver se tem algum outro caso aqui. Deixa eu ver aqui. Esse caso aqui, gente, é um caso dramático. Eu vou procurar reduzir, porque ele é muito extenso. Vocês estão vendo a tela aí? Ainda não, Reinaldo. Não. Não? Então, espera aí, deixa eu... Vocês estão vendo aqui agora? Perfeito. Muito bem. Então, aqui nós estamos no Ushuaia. E lá tem uma região lá que chama Milodon. Milodon é um animal pré-histórico que foi encontrado lá no Chile. Aqui nós estamos lá na Patagônia chilena. E aqui está o Milodon, que é esse animal que é um animal gigante, não é muito grande, chama Milodon. Cueva del Milodon. Esse paciente aqui, gente, o caso dele é muito complexo. Então, eu vou fazer o seguinte: como a gente está falando só de olho seco, não é da técnica aqui, é o seguinte: esse paciente tinha +7 com -2. Olha que situação. E ele me foi encaminhado por um colega de residência. Você vê como é que o pessoal que não faz refrativa não tem muita noção das coisas. Acho que em qualquer grau você pode corrigir. Esse paciente, então, veio com +7 com -2, eixo a 100, +7,5 com -1, eixo a 75. Uma córnea bem espessa, uma córnea muito regular. Quem que vai me ajudar no caso aqui? Convidar a doutora Maria Carolina para apresentar esse caso aí. E aí, Carolina, o que você faria com esse caso? 52 anos. Paciente masculino, 52 anos, engenheiro. Em 2008, foi encaminhado para o colega da residência para cirurgia refrativa. +7, -2 a 100, visão de 0,7. E +7,5, -1 a 75, visão de 1. Paquimetria 563 e 550. Apesar da hipermetropia ser um pouco maior do olho esquerdo, pelo fato dele ser autohipermétrope e essa visão de 0,7 no direito, tem que pensar um pouco de ambliopia, né? Um pouquinho de 52 ambliopia. anos. Ambliopia muito leve, né? O paciente que tem uma ambliopia leve, frequentemente ele tem infusão. Tá? Agora, como é uma hipermetropia muito alta, é possível que ele tivesse, às vezes, até um pouco de estrabismo na infância, alguma coisa, que gerou essa hipermetropia, porque não tinha uma anisometropia importante. Mas tudo bem, ele tinha uma boa visão binocular, ele não tinha queixa desse 0,7, tá? Ele queria ficar livre do óculos. Esse era o objetivo dele.
Mas quase 46 ali na ceratometria do direito, 45 do esquerdo, encurvar mais, ia ser difícil, né? É muito Então, o que que grau. você faria? Eu acho que eu sugeriria uma lente de contato, porque se Uhum, por corrigir também, ele não vai ficar satisfeito, porque ele já é presbítero. uhum. Você faria. Todo mundo está de acordo com a Carolina fazer uma lente de contato? Talvez tem que ver se ele se adaptaria também, né? Cidade, talvez. Uhum. Conversar com o paciente. Mas eu Gente, não Ele operaria eu encaminhou não para também, avaliar não. indicaria cirurgia, lente Não de né? operaria contato a esse esse paciente. paciente. Por que que eu não indicaria lente de contato a esse paciente? Não, eu não tô falando que eu não indicaria. Não, eu Tô não falando que indicaria. Eu não não indiquei lente. operaria, Uhum. não operaria esse paciente. Certo. É uma possibilidade além de contato, mas também tem que ver se o paciente está disposto, né, a tentar usar e tal. Mas o Mas colega e se encaminhou ele para avaliar quisesse usar? cirurgia, né? Ah, Como é que é? O colega encaminhou para avaliar cirurgia. Eu Perfeito, gente. Isso aí, gente, vocês têm que ser devolveria. muito ético. Se o paciente veio para indicar cirurgia, gente, e você não vai operar, você não tem nada que falar com ele lente de contato. Leva e manda ele de novo para o médico, porque esse médico, por acaso, era até uma colega de residência que faz lente de contato. O paciente não queria pôr lente de contato porque achou que podia operar, mas a partir do momento que não pode operar, você faz um relatório, reencaminha para o paciente. O médico de origem fala assim, ó, você vai conversar com o doutor fulano de tal lá, ver a possibilidade, você vê alguma possibilidade de ter interesse de lente de contato? Se tiver e tal, você vai conversar com o doutor lá e tal, e ele vai fazer seu teste de lente de contato e faz um relatório dizendo que não tem indicação de cirurgia. Ok? doutor Reinaldo, essa eu concordo também em questão de recaminhar sempre quando a gente não vai fazer a cirurgia que foi indicada pelo colega. Você reencaminha independente da especialidade do seu colega? Não, veja Por bem. exemplo, o traumatólogo te encaminhou. O quê? O retinólogo? Independente da especialidade do seu colega, sabe? Você Ah, não, reencaminha. mas não, foi bem lembrado. A gente também tem o seguinte, veja bem, se é um colega que eu sei que não faz lente de contato, que é um retinólogo, o Arnaldo faz lente de contato e é retinólogo. Então, a gente tem que ter convicção de que a gente vai resolver um problema que o outro colega não está na área de atuação dele. Se você tiver essa convicção, você pode tiver uma liberdade com o médico também. Agora, se o médico você não conhece, não sabe quem que é, reencaminha e fala com o paciente. Ó, caso o colega não atue na área de lente de contato, você pode pensar na possibilidade de pôr uma lente de contato. Não pedir ele para voltar, mas dizer que é uma possibilidade. Porque é uma possibilidade. Você tem que tomar cuidado. É para o paciente, para o médico não achar que você está tomando o paciente dele, no caso ele atue naquela área, tá bom? Ah, Então, não tem indicação, você concorda? Não tem indicação cirúrgica, uma córnea mais... É uma primeira hipermetropia, mesmo que se fosse uma córnea de 36, só se fosse um pós-RK. Pós-RK mais 7 num paciente... Hoje, o paciente com pós-RK está tudo com 70 anos. Então, não está mais igual antigamente, que a gente pegava um paciente pós-RK com 40 e poucos anos, uma alta hipermetropia, e você melhorava muito a visão dele. Porque você consegue encurvar muito uma córnea que é muito plana, porque foi aplanada pela cirurgia. Mas não é o caso aqui. Esse paciente era virgem de tratamento. Doutor Então, Reinaldo, foi não. é, é, eu fiquei aqui pensando uma coisa. Uhum. Os mais 7, vamos supor que não daria para tratar nada nele, para diminuir o peso do óculos, que deve usar um óculos grande, está com presbiopia, mais o grau de perto. Não teria nenhum benefício da gente fazer uma Nenhum, cirurgia nele, mas desde que ele nenhum, entendesse? nenhum. Por que que não teria? Ele Não teria uma sei. falsa ideia de uma melhora temporária por muito pouco tempo, porque ia reduzir o grau. Com certeza que ele teria uma visão melhor sem óculos do que tinha antes da cirurgia. Só que quando ele voltar a fazer óculos, e a chance de regressão aqui, até total dessa hipermetropia, mesmo com LASIK, é grande, porque esse paciente já tem uma córnea muito curva. Se você levantar essa córnea para 49, 50, vai tirar 4 graus, 5 graus, você vai deixar esse paciente com uma qualidade de visão muito ruim. Ele que enxergava bem, pelo menos no olho esquerdo, ele poderá ter um comprometimento da qualidade de visão e se sentir extremamente infeliz.
Primeiro, porque ele hoje não enxerga bem com o óculos como ele enxergava. E segundo, que ele vai continuar usando óculos da mesma forma. Então, a solução de uma alta hipermetropia, um paciente de 52 anos, não é na córnea. A gente já tem que considerar que esse paciente é um futuro candidato para, em breve, ou daqui a algum tempo, se houver motivação, de fazer uma faca refrativa e não uma cirurgia corneana. Ok. Ok? Ok, Cláudio? Ok. Tá. Então vamos para frente, Carolina. Em 2010, ele já estava com 54 anos. Em 2010, Continua. voltou para avaliar refrativa, queixa muito do óculos, refração estável, exame de rotina normal. Então, em 2010, ele já está com 54. Não mudou nada, né? Ficou pior e É, pior, provavelmente. só ficou Já- mais 2 anos mais velho, né? É, E aí? Agora, gente, veja bem. Esse paciente foi reencaminhado e depois, 2 anos depois, resolveu te procurar. Você não está, vamos dizer, tirando o paciente do colega. Foi uma opção dele mudar de médico, porque ele está sim, querendo resolver um problema que o médico originalmente não trabalha com isso. Então, não tem por que você ficar constrangido em tratar esse paciente, ok? Bom, certo. em 2010, esse paciente, gente, eu me lembro muito bem dele, porque vocês vão ver o enrosco que virou esse trem. Esse paciente realmente estava muito insatisfeito. E ele tinha saído de um tratamento de câncer. E era aquele paciente que já estava assim, não, eu quero agora tudo que eu posso fazer por mim, eu quero fazer, eu não quero mais usar álcool, etc, etc, etc. Então, eu submeti esse paciente a uma cirurgia de catarata, uma faca refrativa. Isso aqui está a identificação da lente. Ele realmente não queria usar óculos, eu pus uma lente, na época era que tinha, uma Restor mais 30. E olha a visão que ele ficou. Mais 1,5 com menos 1,5, 0,8 e mais 2 com menos meio, eixo a 70, 0,8. Ganhou até um pouquinho de linha de visão, perdeu no outro, mas estava assim, muito satisfeito, mas ele não estava independente dos óculos como ele queria. E aí? E ele colocou uma lente para não usar óculos. O primeiro não ser dependente. Com essa ametropia, ele se tornou, continuou dependente, estava satisfeito, porque realmente ele hoje podia ficar muito sem óculos, mas ele não conseguia ter independência dos óculos, que era o que ele esperava. Agora dá para fazer uma refrativa, né? Uma báscula, Vamos um fazer uma refrativa. laser. Você faria uma báscula? Ele é engenheiro, né? Tem que ver se ele está trabalhando ainda, porque provavelmente ele ainda Não, ele está mexe. aposentado, ele estava aposentado por causa da doença. Ele teve um câncer e foi aposentado. Tá certo? Uhum. Ele estava saindo de um câncer quando ele me procurou. Tá? Tinha tratado, tinha operado e tudo. Alguém faria uma báscula nele? É um paciente hoje que já não tinha uma atividade profissional formal. Sim ou não? Alguém faria? Eu acho que eu faria. Gente, claro que você não faria, porque seria um absurdo se você fizesse. Essa paciente tem uma lente Restor, gente. Aí você faria uma báscula com uma lente Restor? Você tem que corrigir a hipermetropia e o astigmatismo, porque essa aqui é uma lente bifocal. Ou seja, grau para perto ele vai ter uma boa visão para perto se você corrigir para longe. Fazer uma báscula com uma lente multifocal não faz sentido. Ok? Uhum. Tá claro isso aí? Fica atento aí, Sim. vamos lendo. Então, vamos continuar. Então, olha que interessante. Foi colocado para ele todas as possibilidades e o paciente optou por usar o óculos, porque quando ele punha um óculos de visão, uma visão monocular, uma lente monofocal, ele chegava muito bem de perto com aquele óculos. Então, ele resolveu o problema dele com óculos. Eu achei ótimo ter que mexer nesse paciente. Então, já estava muito bem, a cirurgia estava tudo bem, e ele estava muito feliz fazendo um óculos que já não existia tanta diferença. Para longe, ele não sentia dificuldade. Ele sentia para perto, por quê? Porque com essa hipermetropia, o grau para perto não era suficiente para ele ter uma visão independente dos óculos. Então, ele passou a usar um óculos só para perto,
para complementar aquele tratamento da hipermetropia que ficou residual da cirurgia. Tá ok? Vamos para frente. Isso aí foi em 2010. Em 2011, olha a situação. A hipermetropia dele está aumentando. E agora? Com mais 3, gente, já não enxerga mal de longe, pior de perto. E aí? Sim. Hoje vamos tentar agilizar os comentários, porque esse caso é muito longo. Esse caso Então, tem um problema. atualiza o óculos para dar de perto. Todo mundo atualizaria o óculos ou tentaria outra coisa? Eu acho que eu tentaria o óculos também. Isso é estudo, não tem o que é certo e o que é errado. A gente tem que discutir com o paciente todas essas opções. Dá para ele a possibilidade de colocar uma lente complementar, dá para ele a possibilidade de fazer uma cirurgia de LASIK, fazer um óculos multifocal, pôr uma lente. A gente tem que dar todas as opções, gente, e discutir com o paciente as vantagens e desvantagens. Não é o paciente que vai decidir, mas você vai levar o paciente todas as informações para que ele possa ter uma decisão junto com você, aquela que atende mais a necessidade dele. Então, Mas igual esse paciente aí, a hipermetropia está evoluindo, né? Em um ano, aumentou quase o dobro. Então, o é, ativo não é uma opção, né? é. Agora, é o seguinte, esse paciente está agora com 55 anos. Não é de se esperar que haja grande variação refracional. Possivelmente, esse paciente não deve ter grande variação mais. Já está com 55 anos, então esse paciente voltou querendo uma solução. Ó, minha visão agora está ruim, eu estou precisando do óculos o tempo todo e não estou querendo isso. Esse Caso paciente você também, indicasse um novo procedimento, você acha que deveria cobrar? Ou não deveria cobrar? E por quê? eu acho que cobraria, ué. A evolução é dele. O olho dele que está evoluindo. A gente não fez nada de errado. Mesmo, não, eu cobraria. Bom, na verdade é o seguinte, a gente tem que lembrar, gente, que é um tratamento complementar, não é você retratar aquele paciente. O retratamento você pode até não cobrar, e às vezes não deve cobrar. Mas um novo tratamento, isso aí não tem nada a ver com a cirurgia anterior. Então, você deve cobrar. Se você não cobrar, é possível que o paciente considere que você esteja corrigindo algo que você não fez bem feito. Então, vai deixar bem claro para o paciente, tá? Então, aqui está uma coisa, o seguinte, ó. Esse paciente, deixa eu ver, essa restor aqui foi tórica, deixa eu ver. Não estou conseguindo ver aqui. Não, não é tórica, não. Bom, aqui eu coloquei o seguinte, eu me lembro. Essa lente restor, nesse grau, não tem tórica. E aí eu coloquei para ir na época, eu estou lembrando direitinho. Eu falei assim, ó, você tem um pouco de astigmatismo, se isso te atrapalhar, a gente pode fazer uma cirurgia a laser para corrigir o astigmatismo. Tá certo? Então, Entendi. tá aí as opções. Se ficou combinado que a lente não corrige o astigmatismo, então a refrativa posterior já ficou definido que poderia ser necessário. Então, eu cobraria. Agora, se ficou combinado que a lente faria a correção total para longe e para perto, eu não poderia cobrar. Porque esse paciente, se observa, ele voltou a ficar totalmente dependente. Eu prometi a ele que ele não ia usar óculos, ficaria muito desconfortável para mim cobrar desse paciente. Eu ia justificar que houve um erro da biometria, ou então justificar que houve aumento do grau dele, mas eu não me sentiria muito confortável de cobrar dele. Nesse caso aqui, como eu já tinha previsto que ele poderia reclamar, ele não está reclamando desse 1,5, ele está reclamando dos 3. Mas como eu falei com ele que não corrigia hipermetropia, então esse paciente foi cobrado normalmente o tratamento e eu propus a ele, então, fazer uma cirurgia refrativa. E o que vocês fariam? Esse paciente tem uma expectativa, gente, gigantesca. É um paciente muito exigente. Um HLASIK. Aquele efeito do mais 7 caiu para mais 1,5, depois para mais 2,
aquele efeito wall, né, da FACO, ou então do LASIK, já tinha acabado. Quer dizer, de repente, você está numa situação que 2 anos depois ele já está usando óculos de novo. Então, ele já começou a sentir que, poxa, eu operei para não operar, pus uma lente cara, e agora, de repente, eu estou usando óculos de novo. E vou ter que fazer uma outra cirurgia. Mas ficou claro para ele que não haveria possibilidade de corrigir todo o grau. Ele estava bem crente, é um paciente exigente, mas muito bem esclarecido. E aí, vocês fariam o quê com esse paciente? Vamos lá. Eu faria uma Galasic. Um H-LASIK. Ok. Então, eu resolvi, então, estender essa propedêutica, porque como era um paciente muito exigente, ele não tinha uma visão de eu resolvi ver como é que era o sistema óptico desse paciente, para ver se ele realmente valeria a pena fazer a cirurgia. Aqui vocês observem que ele tem um PSF no olho direito muito pequeno, no esquerdo já maior um pouco, mas ele não tem, observa que a frente de onda dele é muito regular, tem pouca aberração. Mas aí, de repente, eu pedi um Orbiscan, porque na época a gente não tinha o Pentacam. Olha como que veio a córnea dele. E agora? O Rausch 70 e 90, ou seja, no olho direito normal, no esquerdo já meio suspeito, né? E agora? Será que esse paciente tem um ceratocone? Alguém quer comentar essa tomografia do Orbiscan? Observe aqui a superfície anterior. Quanto que tá a curvatura dele? Inferior? Dá pra ver aqui. 44, 45. A mesma coisa que estava antes da cirurgia. Hum. Observa a topografia dele e olha aqui como é que está a topografia do Orbiscan, depois da cirurgia. E aí, fazer o que com esse paciente agora? 560 de espessura de córnea, 560, quer dizer, uma córnea bem espessa, né? Mas e aí? Deixa eu olhar os critérios aqui de Handelman. Primeiro você tem que dizer o seguinte, isso é um ceratocone ou não é um ceratocone? Se você falar que isso aqui é um ceratocone, você nem olhar os critérios de Hahnemann, vai falar para você não operar. E aí? Não, não acho que seja um cone, não. Aqui tem um jeitão de cone, danado tem, né? Por que você tem tanta certeza que não é cone? Porque a ceratometria é relativamente boa e o paciente já é mais velho. Nós já vimos ceratocone, mas não cura com a idade, não. Ele já teve idade jovem uma vez, Não, mas a né? topografia dele antes era boa. Sim, mas não foi mexido na córnea dele, fez uma faca. Olha Então, como é que está essa córnea dele. O fato dele ter mais idade não significa que ele não possa ter ceratocone. Todo mundo, todo jovem, quando portador de ceratocone, um dia vai ter 50 anos, 60 anos. mas por Ceratocone não que vai que fazer tá com que ele tão viva menos. diferente? As Por de que eu posso antes, garantir que isso Talvez. não é ceratocone? Por quê? Não é porque a córnea tem 44, 45. Nós já vimos muitos casos de pacientes com córnea de 44, 45 e que tem cone. Ceratometria não é... A ceratometria normal, ela não afasta cone. A ceratometria excessiva, muito alta, acima de 47, confirma o cone. Então, o fato de ter uma ceratometria normal não afasta a possibilidade de cone. Mas eu garanto a vocês que isso não é ceratocone. Por que eu garanto? Por uma coisa que eu já falei várias vezes com vocês. Ceratocone, gente, é uma berropia. Expressa muita aberração. Por isso que o paciente de ceratocone não tem uma boa visão com óculos. Frequentemente, ele queixa uma baixa de visão com óculos. Esse paciente tem uma visão de 0,8 muito boa. Ele tem uma berrometria totalmente normal, um PSF normal. Nunca um ceratocone que expressa muito coma vai ter um PSF tão bom como esse aqui, dentro aqui da área de 100 micra aqui da fóvea. Mas isso aqui não é ceratocone. é verdade, tinha. Olha lá, a topografia feita mais recentemente.
mostra essa irregularidade. Tem um padrão de cone, mas isso não é cone. Não é cone porque, do ponto de vista funcional, esse paciente tem uma excelente qualidade de visão. O paciente com ceratocone não tem uma excelente qualidade de visão. Ah, mas isso aqui é um cone incipiente. Se ele tivesse um cone incipiente, ele também teria uma quantidade de aberrações acima da média. Então, E eu confesso que eu teria um pouco de medo, porque essa elevação posterior aí do Opscan me deixou com a pulga atrás da orelha. O point spread function dele do olho esquerdo também é um pouco diferente do direito. Eu, sinceramente, eu ia ficar preocupado. não, com certeza, por isso que eu trago, é um caso desafiador. Né? Um teste de sensibilidade ao contraste poderia, então, Sim, ser seria uma muito alternativa. interessante E o fazer um teste teste. de lente de contato, se eu ainda estiver pensando em fazer cirurgia, Aham. para ver se eu faço uma báscula, ou, né? Pelo menos um teste de lente Lembrar de que esse contato. paciente tem uma Restor, gente. Tem uma Restor. Fazer uma báscula um paciente com uma Restor não é a melhor opção. Realmente, quando você olha a elevação posterior, ela está um pouco acima da média. Mas quando você vê a diferença, que é o Rausch, ela não está acima de 100, né? E lembrando que quando você tem astigmatismo, você contamina um pouco o Rausch. O astigmatismo aqui eu não estou conseguindo ver. Deixa eu ver aqui quanto que é. Deixa eu ver aqui pela topografia aqui. Tem gente colocar uma lupinha, pegando aquele É? embaixo à esquerda. Aonde? Aqui onde Aí. passa o slide, embaixo à esquerda. Então, aqui tem uma. É isso aqui? Qual dado que você quer, que o senhor quer, doutor Reinaldo, que eu consigo ampliar aqui no. Que eu acho que eu consegui. É isso aqui? Vê se Tá. ajuda. Opa. Beleza. Aqui, Já então, foi. tem 3 de astigmatismo, né? Não. Não, Quanto que é? o Não, média é de 1,2. 1,2. É 1,2 e o outro. Não é um astigmatismo importante. O outro tem 0,7, nem tem nada mais. Então, Tá realmente, condizente. é um caso assim, bem estranho, né? Vamos ver aqui a lupinha. Tá. Não sabia desse detalhe da lupinha, não. Legal. Não é ceratocone do ponto de vista funcional, do ponto de vista estrutural, do ponto de vista topográfico, realmente tem uma suspeita forte de ceratocone. Mas então, aqui, será que foi feita sensibilidade ao contraste? Olha, aqui está a berrometria dele. Aqui a sensibilidade ao contraste está aqui. Gente, você nunca vai ter uma sensibilidade ao contraste assim com o paciente com ceratocone, mas nunca. Então, do ponto de vista funcional, esse paciente não tem ceratocone, apesar dessa córnea toda esquisita. Então, eu considerei que esse paciente não tinha ceratocone e resolvi, então... O que eu estou fazendo aqui, gente? Não, estou indo para trás, né? Então, o que eu fiz com esse paciente? Indiquei nesse paciente um H-LASIK por frente de onda, paciente com 55 anos. E o planejamento foi igualzinho à refração prevista pelo Forópter, que está aqui. Deixa eu ver se eu consigo aqui aumentar. Como é que aumenta esse trem aqui? Aqui, olha aqui. A refração pelo Forópter, mais 3,69, com menos 2,620, e o outro mais 3,15, com menos 1,41,59. Ok? Então, está aqui. Cadê a lupinha de novo? Está aqui, então, o tratamento feito exatamente o que foi medido pela berrometria, que é também um super autorrefrator. Tá certo? Então, foi feito o LASIK, aqui, ó, personalizado, TLS significa, então, baseado em frente de onda, é o Wavefront Treatment do Bausch Lomb. Aqui, então, pré-LASIK, aqui pós-LASIK. O paciente estava, logo depois da cirurgia, 3 meses, 0,9, 0,7 e Ager1 sem correção. Está aqui a topografia dele, do lado direito, do lado esquerdo, continua uma topografia muito irregular, mas paciente muito satisfeito. Então, aqui, observe que mesmo fazendo uma cirurgia
baseado em frente de onda, olha como é que se aumenta a quantidade de aberrações. Isso fazendo topoguiado. Olha como é que aumenta. Você imagina se não fosse topoguiado. E olha agora qual que é a refração pelo foróptero. Olha que legal. Mais 0,68 com menos 0,43. Praticamente plano, né? Mais 0,98 com menos meio. Praticamente plano. Então, esse paciente, então, ficou muito satisfeito, muito feliz, estava com a visão muito boa, sem óculos, é o que ele queria desde o início. E pré-LASIK, pós-LASIK, repetir todos os exames, a sensibilidade ao contraste boa, visão, qualidade visual boa. Como uma sessão de casos desafiadores, aí começaram as encrencas. Até agora estava tudo legal, muito legal, né? Olha o que aconteceu. Começaram os problemas. Esse paciente, então, ele operou em março. Ele começou a desenvolver uma diabetes e, em julho, esse paciente teve uma recidiva do câncer. E ele foi submetido a uma quimioterapia muito grave, muito acentuada, muito forte. Resultado, com essa quimioterapia, ele desenvolveu um olho seco muito grave, que eu tive que, entre todos os cuidados, colocar um plug. Eu uso muito Smart Plug, é aquele plug termosensível. Quando você põe dentro do canal lacrimal, ele expande, então faz uma obstrução. Se você precisar tirá-lo, depois basta você fazer injetar ali uma cânula com soro fisiológico, ele vai descer lá para o saco lacrimal. Bom, esse paciente, então, apesar do plug no olho esquerdo, apesar do plug no olho direito, linhaça, corticóide, reza, hidratação, pilocarpina tópica e via oral, etc, ele desenvolveu uma úlcera no olho direito e evoluiu com um leucoma central. E tratei a blefarite que ele tinha, com doxiciclina, continuei. Aí, quando ele não melhorava essa disfunção de glândula de Meibom, eu fiz ele um tratamento com luz pulsada, 3 sessões, que teve uma melhora dos sintomas, com redução dos lubrificantes, mas continuou precisando de muito lubrificante. Vamos para frente. Não, eu resumi. Esse caso é grande para caramba, mas eu reduzi para não ficar muito cansativo. Então, vocês observam que um paciente vem para fazer uma cirurgia, para ficar livre dos óculos, você faz uma faco refrativa, esse paciente depois tem uma piora da refração, você faz um LASIK, e ele tem, então, simultaneamente, praticamente, né, quer dizer, em março ele opera, menos de um ano depois, ele tem uma recidiva do câncer e vai submetido a uma quimioterapia muito severa, e um dos efeitos colaterais disso aí foi uma piora do olho seco dele. Feito todo o tratamento, eu não impedi essa sequela com esse leucoma, que levou a uma baixa de visão, porém, era um paciente que já estava, vamos dizer, um paciente com câncer, as prioridades dele, gente, mudam. Então, o fato de ter uma visão um pouco embaçada, enxergando bem do outro olho, ele conseguiu viver bem dessa forma e está bem até hoje. Esse paciente, eu observo que em 2020, ele está... isso aqui ele teve um recidivo do câncer em 2012. A última vez que eu vi, em 2020, ele estava muito bem, estava sintomático, os lubrificantes, etc. Então, vocês observam como é que a coisa dá umas reviravoltas. E a gente tem que estar acompanhando o paciente sempre, porque senão esse paciente vai procurar outro colega. Se você não está sempre acompanhando, você não vai ter essas complicações. E você vai achar que cirurgia refrativa não tem complicação. Mas isso não foi por causa da cirurgia refrativa. Sim, com certeza que não foi. Mas eu não sei se essa quimioterapia sem o LASIK teria um olho seco tão grave a ponto de levar uma úlcera com opacidade de córnea. Então, mostrando como é que, né, a gente tem que ficar muito atento. Vamos ver o que nós aprendemos com esse caso aqui. Fala para nós, Ega. Esse paciente foi submetido à faco refrativa pela intolerância aos óculos com alta hipermetropia. Foi orientado que a lil bifocal de mais 30 não corrigiria o astigmatismo, sendo necessário um tratamento posterior com excimer laser.
Tudo isso foi conversado antes. Não queira justificar uma baixa de visão por algo que você não previu ou não orientou o paciente. É desgaste na relação, sem dúvida. O LASIK personalizado, o Wavefront, foi indicado para preservar a ótima qualidade de visão pré-operatória, por controlar a ciclotorção e induzir menos aberrações de alta ordem. Um ano após a cirurgia refrativa, foi submetido à quimioterapia, resultando em um olho seco grave de difícil controle. O olho seco teve como causas a quimioterapia e a Disfunção das rosácea. glândulas de Meibom. Ah, tá. Porque O tinha olho também uma seco. rosácea. O olho seco grave causou uma úlcera de córnea. Se eu não tivesse dado assistência ao paciente e essa úlcera tivesse provocado uma deficiência visual importante, o tratamento refrativo poderia ser responsabilizado pela sequela. O suporte durante o tratamento com consultas frequentes, de 2012 e 2019, foi fundamental para evitar complicações ainda mais graves. Hoje, tem uma superfície ocular controlada que lhe permite ter uma boa visão com poucos sintomas. Entre muitas habilidades a serem desenvolvidas pelo cirurgião refrativo, esta está o tratamento de olho seco. Muito bem, gente. Esse caso aí, vocês veem, tá desde 2000 e começou? 2008. Ou seja, 12 anos com esse paciente com frequência no consultório. E, inclusive, eu tive que fazer o tratamento de luz pulsada. Eu não tenho esse tratamento na clínica, tive que levar ele em outra clínica, mas eu fiz questão de eu fazer o tratamento. Ele pagou lá as taxas e tudo, mas eu fiz questão de fazer o tratamento para dar para ele a percepção de cuidado. Tá certo? E até hoje esse paciente é cliente lá, mas a história dele agora continua como exame de rotina. Está bem do câncer, tá muito bem. Então é isso aí, eu gostaria agora da discussão desse caso, porque esse caso dá para discutir muita coisa. Alguém quer discutir, quer fazer alguma pergunta? No final, como que ficou essa úlcera dele? Diminuiu? Falou? Ficou uma sequela. Gente, Sequela, não igual tá na confundam foto aqui. úlcera com ceratite. Tá? Até porque, às vezes, os médicos, mesmo oftalmologistas, confundem, não sabe distinguir uma úlcera de uma ceratite. Qual que é a diferença, a propósito, né? Qual que é a diferença de uma úlcera para uma ceratite? Gente, não me assusta, não. Qual que é a diferença de uma úlcera para uma ceratite? Vamos pegar uma úlcera isquêmica de membro inferior, que é muito comum em diabéticos. Muitas vezes leva, inclusive, a amputações. O que você observa numa úlcera do membro inferior por uma deficiência de nutrientes, porque é uma isquemia, uma doença vascular periférica que leva a uma úlcera periférica? O que você observa na pena desses indivíduos? Vocês observam, gente, perda de tecido. Isso é que diferencia a úlcera de uma ceratite. A ceratite, você afeta o epitélio, pode ter uma ceratite extensa, mas você não tem perda de substância. Quando você tem perda de substância, fatalmente vai levar a uma cicatriz, que vai depender da profundidade dessa perda de substância. Você tem uma ceratite por herpes, você não tem sequela estromal. Você tem uma ceratite, só o epitélio foi acometido, tratou aquela ceratite e o paciente não tem uma complicação. Agora, ele pode ter uma úlcera estromal por herpes e aí deixar a uma sequela, porque teve comprometimento com perda de tecido. Então, quando você tem perda de tecido, invariavelmente você vai ter uma córnea irregular, com uma topografia irregular, e isso vai deixar uma sequela, principalmente se ela for uma úlcera central. Mas alguém quer fazer mais alguma pergunta sobre esse caso? Arnaldo? Reinaldo, meu headphone, eu estou trocando o headphone aqui, que meu headphone acabou a bateria, só um Arnaldo, minutinho. muda para o Windows. Eu já te falei isso, larga de ser teimoso. Você viu com esse Mac aí? Esse trem aí foi feito para dar problema.
Acho que eu vou te dar um computador com Windows. Acho que ele está sem o fone. É. Bom, gente, então, nesses casos que eu queria mostrar para vocês, a gente tem que saber lidar. Se isso aqui não for. Olha aqui, gente, com todo o tratamento, olha como é que ficou uma sequela. Se eu não tivesse tratado esse paciente de uma forma rigorosa, olha quanta coisa que eu usei para controlar esse olho seco. Ele teria ficado com uma sequela maior ainda, e às vezes só transplante de córnea. Ele, felizmente, observa que ele ficou com uma visão de 0,6, apesar dessa sequela grave que ele teve. Bom, gente, eram esses dois casos que eu queria trazer para vocês entenderem como que olho seco é importante na prática do cirurgião refrativo. É um prazer estar com Reinaldo, vocês. Oi? só lembrando aquela minha narrativa anterior, de que realmente das piores complicações que a gente pode ter em cirurgia refrativa é justamente o olho seco. É uma complicação que traz Está me ouvindo? Estou te ouvindo. Então, é uma complicação que traz uma baixa de visão e um desconforto enorme para o paciente. Então, pegando um gancho aí na aula do Dr. André, realmente nós temos que avaliar a superfície ocular. Se esse paciente não estiver com a superfície ocular adequada, nós temos que tratar, e se for um olho seco patológico, melhor não operá-lo, porque realmente as complicações são muito grandes e muito Olho extensas. seco, o André falou, é uma doença muito comum, e outra coisa que é muito importante é que ela é extremamente sintomática. Se for um olho seco grave, um olho seco importante. E, às vezes, o médico trata o olho seco de uma forma assim, meio... como se não fosse algo importante. Gente, o olho seco incomoda o paciente 24 horas, o tempo que ele estiver de vigília. Então, isso é muito desconfortável. Então, vamos valorizar as queixas do paciente. E, às vezes, não adianta ficar só pingando lubrificante, não. Você tem que ir, cada etapa do olho seco. Você classifica o olho seco em 4 estágios, né? Desde aquele que você só trata com lágrimas artificiais, até o último que você já tem que fazer cirurgia, de oclusão de ponto lacrimal, às vezes definitiva, que você tem que usar imunossupressor, você tem que usar secretagogos, você tem que usar complementos, né? De linhaça, eu gosto muito da linhaça, ou então complementos à base de ômega 3, 6. Então, é tratamento assim, importante de forma contínua. Se o paciente parar com o tratamento, volta tudo. Então, vamos valorizar o olho seco na nossa prática diária. Pilocarpina, o senhor usou como secretagogo? Como é que é? A pilocarpina, a Sim, intenção foi o secretagogo? com certeza. Tá. E a pilocarpina, às vezes, via oral, ela é mais tolerada do que via tópica. Então, a gente pode usar a pilocarpina via oral ou tópica. Às vezes, né, se o paciente, vamos dizer, não tem um olho seco tão grande, você começa com tópica, que é mais prática, ele ficar tomando muita coisa. E até porque a pilocarpina ela tem um efeito também anticolinérgico, então, ou melhor, desculpa, colinérgico. Então, além dela aumentar a produção de lágrima, ela também vai, às vezes, pacientes com Sjögren, às vezes tem muita boca seca. Isso ajuda muito também no controle não só da xeroftalmia, né, como também da boca seca. Então, isso aí ajuda o paciente. Às vezes tem paciente que fica assim o tempo todo, ó, porque a boca fica seca. Então, você, além de passar, muitas vezes eu mando passar manteiga de cacau nos lábios, mas eu também mando fazer uso da pilocarpina oral, porque melhora muito a qualidade de vida dele, até para deglutir. Esses pacientes geralmente têm que ficar tomando água o tempo todo, porque a garganta, a boca fica seca. E a qualidade de vida desse pessoal é muito complicada. Sabe? É muito complicado. Às vezes, a solução do olho seco no paciente passa até por lente escleral. Tem pacientes que, às vezes, tem um olho seco tão grave, você faz de tudo, não resolve. Com a lente escleral, pelo menos você vai, durante o período de uso da lente, ele vai ter um pouco de sossego. Tá certo? Então era isso. Exato. Eu queria falar com vocês. Um abraço. Reinaldo, lembrando, Oi. pessoal que for me acompanhar amanhã, eu vou ter um caso interessante. Você está marcado para o meio-dia, é uma paciente portadora de ceratocone bilateral. Eu vou fazer o implante de um anel de
320, um anel de arco longo, e ela tem uma opacidade corneana, no terço inferior da córnea do olho esquerdo, justamente causada por olho seco. Ela teve uma úlcera secundária ao olho seco, alguns anos atrás, e ela tem uma opacidade importante além do ceratocone. Então, eu vou fazer um implante, naturalmente, que eu vou usar o fio de segundo, mas muito provavelmente essa área inferior, onde existe a opacidade, o laser não vai fazer um túnel ali. Então, eu vou ter que fazer uma tunelização manual ali para poder complementar e poder implantar um anel. É um caso interessante que tem a ver também com uma sequela de olho seco de alguns anos atrás. O pessoal que for me acompanhar amanhã, chegar às 11h30, ok? Eu sempre peço para as pessoas para chegar com 1 hora antes. Arnaldo, quando a gente pensa que já viu de tudo, essa semana, um mês atrás, eu operei uma moça que tinha uma metropia baixa. Ela tinha mais ou menos 1,5 no olho e um e pouco, 1,25 no outro olho. E não queria usar óculos, usar lente de contato. Aí eu falei, vamos operar um olho só, que ela com 30 e poucos anos, se adapta bem com esse olho de contato e tal. Eu quis, vamos dizer, ajudá-la, a paciente, para não torná-la presa em breve. O paciente achou meio esquisito aquele negócio e tal, mas eu falei, se você quiser, depois eu opero o outro olho. Tá bom, tá bom. Operou o olho. Voltou lá no consultório, doutor, eu estou muito insatisfeito. Eu não estou enxergando nada desse olho. Não, você está enxergando do mesmo jeito que você enxergou a vida toda, porque nós não mexemos com esse olho. Mas se você quiser, a gente pode operar esse olho. Ah, não, eu achei esse negócio da cirurgia muito complicado. Não vou mexer com cirurgia, não. Então, você pode usar uma lente de contato. Não, eu operei para não usar lente de contato. Mas usar óculos. Não, de jeito nenhum, não vou usar óculos. Não queria óculos, não queria lente de contato, não queria operar. E não queria ficar com a visão embaçada. Aí eu falei, não, então, eu quero uma outra solução. Não, tem outra solução, sim. Eu vou colocar em você uma lente de uso noturno. Você vai dormir com essa lente. No dia seguinte, você vai enxergar perfeitamente bem. Não entendeu nada, mas coloquei a lente dela, por coincidência, a lente que ela precisava era a lente da caixa de prova. Eu já coloquei a lente dela sob refração 0, acuidade de visão 1. A lente excelente, bem posicionada, sem toque. Maravilhosa a lente. Você dorme com essa lente, amanhã você volta aqui de tarde. Tá bom? Tá bom. Voltou de tarde, visão 1. Sentiu nada da lente e tal. Você, beleza, vai resolver então. Ela vai usando essa lente até ela decidir operar, ou então até acostumar com essa anisometropia. Aí ela pegou e falou o seguinte, não, eu não vou fazer essa lente, não. Eu quero ver quanto tempo que vai durar o efeito dessa lente. Eu falei, não, mas isso aí dura poucos dias. Você vai usar essa lente, daqui 2, 3, 4 dias começa a perder efeito, porque você tem pouco grau, então talvez você possa usar essa lente umas 2 vezes por semana, talvez 3. Isso eu não sei, só com o tempo que a gente vai saber. Eu vou ver. Se eu conseguir ficar com essa lente, usar só uma vez por semana, aí eu vou fazer. Não, tá ótimo, beleza. Peguei a lente, pus na caixa de prova e certamente ela não fez a lente. Por quê? Por causa do custo da lente. E essa paciente, o paciente comigo, ele paga pela falta de razoabilidade. Quando o paciente começa a me tomar muito tempo porque não é razoável, ele paga mais caro, porque ele está me cobrando, eu cobro do paciente o meu conhecimento e o meu tempo. Então, um paciente que fica no consultório muito tempo, porque não desnecessariamente, porque é um perfil do paciente, aí eu pus um preço bem mais salgado na lente de ortoceratologia, porque eu não tenho interesse de ter essa paciente fazendo essa lente, porque ela vai me dar problema. Então, só mostrando para vocês como é que, se ela vier fazer a lente de orto, eu vou falar com vocês, mas eu quero que ela opere. Foi erro de avaliação meu. Eu devia ter operado os 2 olhos. Mas por excesso de zelo, de cuidado, de querer cuidar demais do paciente, eu achei que ela pudesse aceitar esse raciocínio, mas não aceitou. Mas é isso aí, gente. Uma boa noite a todos. Isso, pessoal. Boa noite a todos. Eu vou falar, viu, André, até amanhã. Com o Toninho aqui, então nós vamos tomar um vinho aqui agora. Vai ter uma bacalhoada aqui agora. Então nós vamos tomar um vinho aqui. Vamos abrir hoje aqui um Duelune. Oh, maravilha. Boa noite a todos, então, hein? Alô, gente. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite.